Fala aí, turma. Aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios da apostila COC para o terceiro de Química 133, apostila 5, capítulo 13. Trata do assunto isomeria espacial ótica, parte 1. Vamos lá. Primeiro exercício. Fala o seguinte: os ácidos abaixo estão presentes em alimentos de forma artificial e natural. A indústria alimentícia utiliza ácido málico na composição de geleias, marmeladas e bebidas de frutas. O ácido tartárico é utilizado pela indústria de alimentos na produção de fermentos. Já o ácido fumárico é empregado como agente flavorizante para dar sabor às sobremesas e proporcionar ação antioxidante. Então ele deu a estrutura aqui, vamos lá. Quais dos ácidos representados acima apresentam isomeria geométrica ou isomeria ótica? Então, primeira coisa, isomeria geométrica. Vou marcar aqui com o traço vermelho. Para ter isomeria geométrica, ou eu tenho cadeia aberta com dupla, né, o primeiro critério, ou fechada com ligações simples. Aqui, para poder analisar, o único que tem cadeia aberta com ligações duplas entre carbonos é o fumárico. Segunda coisa para eu analisar, eu tenho que ver se ele tem nos carbonos da dupla dois ligantes diferentes entre si. Então, olha só, eu tenho aqui um COOH e não está representado aqui, eu tenho um hidrogênio. E mesma coisa desse outro lado. Perceba que eu tenho todos os pré-requisitos, né, para ter isomeria geométrica e, de fato, o ácido fumárico tem isomeria geométrica, tá? Tanto é que esse daqui é o composto trans dele, tá certo? Agora, isomeria ótica. Vou marcar aqui como azul. Para a gente saber se um composto tem isomeria ótica, ele tem que ter carbono quiral. Carbono quiral é aquele carbono que está ligado a quatro coisas diferentes. Vamos ver aqui, ó. Primeiramente, no ácido málico, o que a gente tem? Eu tenho aqui, ó, esse carbono não faz quatro ligações simples, nem esse da ponta, sobra só esses dois. Esse carbono tem um CH2, também não pode ser. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a um COOH, a um OH, a um H e a todo o resto da cadeia. São quatro coisas diferentes. De fato, o ácido málico tem o meu carbono quiral, ok? Então, ele é um composto que apresenta isomeria ótica. Ácido tartárico agora. O que eu tenho? Eu tenho esse carbono aqui, ó, tá ligado ao COOH, a um OH, a um hidrogênio e a todo o resto da cadeia. Assim como esse outro, também está ligado a um COOH, OH, hidrogênio e todo o resto da cadeia. Então, o ácido málico é um que tem isomeria ótica e o ácido tartárico, com seus dois carbonos quirais, também apresenta isomeria ótica. Perceba que, nesse caso, eu tenho dois carbonos quirais iguais. Não tem problema, tá? Isso daqui é a única coisa que vai interferir é um outro assunto que a gente vai ver em breve, mas não se preocupe, tá? Então, só o fato de ter carbono quiral já tem isomeria ótica. Seguindo, então, vamos lá. Exercício 2 agora, FAMEMA. A fórmula representa a estrutura da leucina, um dos aminoácidos formadores de proteínas no organismo. Letra A. Dê o número de átomos de carbono e de hidrogênio presentes em cada molécula da leucina. Muito simples, vamos contar. Carbono, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Hidrogênio, é só contar quantos faltam aqui nas ligações, né? Caso não estejam representados. Então, ó, eu tenho 3 hidrogênios aqui, com 3 aqui, 6. Mais um aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, 6 átomos de carbono e 13 átomos de hidrogênio, tá certo? Letra B. Na fórmula da leucina a seguir, indique o átomo de carbono assimétrico e o átomo de carbono terciário. Assimétrico é aquele carbono que faz 4 ligações simples com coisas diferentes. Se eu analiso aqui os carbonos, esse carbono da ponta aqui não pode ser, porque é CH3. Esse daqui também não pode ser, porque eu tenho aqui, ó, CH3 e CH3. Eu tenho coisas iguais ligadas nele. Aqui eu tenho um CH2, não pode ser.
Esse carbono não faz 4 ligações simples. Não pode ser. O único que me sobra é esse daqui. Lembrando que a gente representa com um asterisco o carbono assimétrico. Lembrando também, por ser um aminoácido, né, lembra dos alfa-aminoácidos. Em geral, o carbono quiral vai estar aqui. E o carbono terciário é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos diferentes. Se eu analiso, o único carbono que está ligado a 3 carbonos diferentes é esse. Ó. Esse carbono eu tenho aqui, ó, ligado a um CH3, a outro CH3 e a o CH2. Esse carbono é terciário, tá certo? Então, tá aqui o que ele pediu. Exercício 3 agora, vamos ver. O óxido de propileno, mostrado abaixo, é amplamente utilizado na fabricação do polietileno. Recentemente, esta molécula foi detectada na nuvem interestelar gasosa, localizada a 2,810 a terceira anos-luz do nosso planeta, próximo ao centro da Via Láctea. Analise a estrutura do óxido de propileno e assinale a alternativa que melhor representa o tipo de isomeria que ela pode apresentar. Temos aqui vários tipos. Vamos começar com as mais simples, tá? O que a gente tem que ter aqui? Ele deu isomeria geométrica, ótica, posição, cadeia e tautomeria. Vamos começar com a isomeria ótica. Tem que ter um carbono ligado a 4 coisas diferentes. Esse carbono tem apenas tenho 3 carbonos, né? Tenho esse carbono aqui, que é um CH2, tá? E eu tenho aqui, ó, por um lado do ciclo e por outro, são coisas diferentes. Mas quando eu analiso os 2 hidrogênios, não pode ser. Tenho esse carbono aqui, que é um CH3, também não pode ser. Agora, esse carbono aqui, ele está ligado a um CH3, a um hidrogênio, ao lado do ciclo e ao outro lado do ciclo, ok? Então, eu tenho aqui coisas diferentes. Perceba aqui, ó, aqui eu tenho um oxigênio e depois um CH2 desse lado. Então, são coisas diferentes. Esse carbono é um carbono quiral. Eu tenho isomeria ótica. Vamos ver aqui por que os outros não poderiam ser. Primeiro, isomeria de posição. Se eu vou mudar esse CH3, não tem nem como colocar. Se eu coloco ele aqui ou desse lado, é a mesma molécula, só virada ao contrário, tá? Então, não é isomeria de posição. Isomeria geométrica. Para ter isomeria geométrica, eu teria que ter ou dupla em cadeia aberta ou ligações simples com um ciclo. De fato, eu tenho só ligações simples, mas aí eu teria que ter coisas diferentes ligadas nos carbonos do ciclo. Então, se eu analiso aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio e um grupo metil. Não tem como eu saber se é o isômero cis ou trans nesse caso. Assim, não tem isomeria geométrica, tá? Porque esse carbono está ligado a 2 coisas aqui iguais. Tautomeria. Tautomeria a gente aprendeu que eu tenho que ver se tem enol. Não tenho enol aqui. Tenho apenas função éter. E isomeria de cadeia, se eu tentasse aqui mudar a cadeia, sei lá, por exemplo, para uma cadeia aberta ou alguma outra coisa do tipo, não conseguiria satisfazer mantendo a mesma função orgânica, que é a função éter, tá certo? Então, sobra de fato só a alternativa B. Exercício 4 agora. Diz o seguinte: mais do que classificar os compostos e agrupá-los como funções, em virtude de suas semelhanças químicas, a química orgânica consegue estabelecer a existência de inúmeros compostos. Um exemplo dessa magnitude é a isomeria, que indica que compostos diferentes podem apresentar a mesma fórmula molecular. A substância a seguir apresenta vários tipos de isomeria, alguns deles perceptíveis em sua fórmula estrutural e outros a partir do rearranjo de seus átomos, que poderiam formar outros isômeros planos. Então está aqui essa estrutura. A partir da estrutura apresentada, as funções orgânicas que podem ser observadas e o número de isômeros oticamente ativos para o referido composto são respectivamente. Então, primeira coisa, funções orgânicas. O que eu tenho aqui? Eu tenho um C-OOH na ponta, C-OOH na ponta. Isso daqui a gente aprendeu que é a função ácido carboxílico. Essa é a primeira função que eu tenho aqui. Segunda função que eu tenho um N que está ligado à cadeia, né, um NH2. Esse N faz 3 ligações simples. Isso daqui é uma função amina,
ok? Então, essas são as duas funções nesse composto. Segunda coisa que ele quer saber, então a gente já sabe aqui que é amina e ácido carboxílico. Sobrou para a gente a alternativa A e a alternativa D. Vamos ver aqui, ó. Ele quer o número de isômeros oticamente ativos. Para saber o número de isômeros oticamente ativos, eu tenho que procurar carbonos quirais. Quando eu analiso carbonos quirais, o que eu tenho? Vamos lá. Se eu analiso esse primeiro carbono aqui, né, tem que ter 4 ligantes diferentes, né, 4 ligações simples com coisas diferentes. Então, já elimino os carbonos que têm dupla. Esse carbono está ligado a um COOH, a um CH3, a um hidrogênio e a todo o resto da cadeia. Esse carbono aqui é um carbono quiral, tá? Esse outro aqui, eu marquei aqui já, ele também é quiral. Por quê? Olha só, COOH, CH3, hidrogênio e todo o resto da cadeia. Então, tanto esse quanto esse são quirais. Esse carbono aqui e esse carbono não são, porque é um CH2. Então, tá ligado 2 hidrogênios, não pode. Esse carbono aqui, muito cuidado, tá? Porque, olha só, ele tá ligado a um NH2, a um hidrogênio e a todo esse pedaço da cadeia. Mas esse pedaço da cadeia é exatamente igual a esse outro pedaço. Então, por ser simétrico, tá? Daqui e daqui, esse carbono, né, por ser igual, esse carbono não é quiral. Então, ele tem apenas 2 carbonos quirais. A gente aprendeu que uma fórmula para calcular o número de isômeros oticamente ativos é 2 elevado a n, em que n é carbonos quirais diferentes. Esse carbono quiral não é diferente desse, tanto é que se eu analiso, são as mesmas coisas ligadas desse carbono com esse, ó. COH, COOH, CH3, CH3, hidrogênio, hidrogênio, todo o resto da cadeia, todo o resto da cadeia. Então, na verdade, aqui eu conto como apenas um carbono quiral diferente. Então, eu faço 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2 isômeros óticos, isômeros oticamente ativos. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. É uma pegadinha aqui, tá? Porque se você coloca direto 2 elevado a 2, dá 4. E tem a resposta aqui com 4, tá? Muito cuidado com isso. Lembrar que a fórmula é para N carbonos quirais diferentes. Para a gente fechar essa aula, agora exercício número 5. A dietilpropiona, também conhecida como anfepramona ou benzoiltrietilamina, é um anoxerígeno bastante utilizado em fórmulas para emagrecer, sendo uma das substâncias que eram mais utilizadas no Brasil para o tratamento da obesidade. Em outubro de 2011, a Anvisa proibiu a comercialização da anfepramona no Brasil. A fórmula química da dietilpropiona é dada a seguir. Então tá aqui a fórmula dela e ele tem algumas coisas que pede pra gente. Letra A. Escreva sua fórmula molecular. Só a gente contar aqui os átomos. Olha só. 6 carbonos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oxigênio tem 1, nitrogênio tem 1. Hidrogênios agora, só completar as ligações. Lembra que aqui a neobenzeno eu tenho duplas aqui, tá? Então, muito cuidado. Ó, eu tenho 1, 2 hidrogênios, 3, 4, 5. Aqui não tem nenhum, aqui não tem nenhum. 6, 7, 8, 9, com mais 10, né, dá 19. Então, eu tenho C13H19NO. Ok? Essa é a fórmula molecular. Letra B. Verifique se a molécula tem carbono quiral, identificando-o caso exista. Carbono quiral é aquele carbono com 4 coisas diferentes, fazendo 4 ligações simples. Bom, se ter ligação simples, já elimino o benzeno, então benzeno nunca vai ter carbono quiral. Já elimino esse daqui, e aqui, ó, esse C, né, C2H5, é na verdade um CH2CH3. É um radical etil e um radical etil. Nenhum desses 2 carbonos conta. Desses 4 carbonos, aliás. Esse carbono aqui também não, porque é um CH3. O único carbono que sobra é esse. Vamos ver. CH3, esse pedaço, hidrogênio, esse outro pedaço.
de fato, ele é quiral, tá ali, marcado com um asterisco. E por fim, letra C. Explique, caso exista, a atividade ótica. Então, como ele tem carbono quiral, vai ter atividade ótica esse composto. E o que significa ter atividade ótica? Como a gente viu, né, a atividade ótica faz desviar o plano da luz polarizada, ou para a esquerda, caso eu tenha o isômero levógeno, ou para a direita, que é o destrógeno. E se eu tiver uma mistura equimolar dos dois, eu não desvio a luz polarizada. Nesse caso, eu tenho a minha mistura chamada mistura racêmica, ou o meu racemato. Ok? Fechamos aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.